Tá começando o Culturaí, o seu programa de arte e cultura da TV Tech Jundiaí. Sejam muito bem-vindos e sejam muito bem-vindas para a gente falar sobre cinema, teatro, música, literatura, dança, todo tipo de arte cabe aqui no nosso programa. Hoje eu vou conversar com a atriz Bianca Rinaldi. Ela vai contar um pouquinho pra gente sobre o espetáculo Casa, Comida e Alma Lavada, que no dia 8 de agosto tem apresentação aqui no Teatro Politeama. Ainda eu vou falar com o diretor da série Não Se Reprima, que vai relembrar um pouco do sucesso do grupo Menudo aqui no Brasil. Você lembra disso? E também eu vou te mostrar uma matéria do nosso TBT de hoje que eu fiz em 2006 no Estação Brasil, quando eu fui a um show do grupo RBD no estádio do Morumbi. Foi uma loucura! Tá começando agora mais um Culturaí. Casa, Comida e Alma Lavada é o espetáculo que vai estar em cartaz no Teatro Politeama no dia 8 de agosto, 8 horas da noite. Os ingressos já estão no Simpla e nas bilheterias do Teatro Politeama e também na Sala Glória Rocha. E para falar desse espetáculo comigo, eu tenho Bianca Rinaldi aqui. Bianca, eu estou tão feliz de conversar com você. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu acho tão importante porque falar sobre teatro é sempre muito bom, né? E divulgar teatro também é muito importante para que as pessoas tenham esse contato, essa ligação, né, Bianca? Bom, primeiro eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui. A gente precisa, né, dessa divulgação dos parceiros. Teatro é isso, teatro é muito artesanal, né, ainda, e eu acho que é legal não perder isso do teatro. Então é muito gostoso, já é a segunda vez que a gente vem aqui com Casa, Comida e Alma Lavada no Politeama, agora com o Rodrigo Pavanello. E é uma peça muito divertida, é uma comédia que traz a história de um casal que já estão juntos há 20 anos e esse casal tá no momento de DR, mas uma DR assim, de lembrando essa trajetória desses 20 anos de casamento, né? Os primeiros encontros, os desencontros, as alegrias, e é muito divertido, as pessoas se identificam o tempo inteiro na peça, o tempo inteiro. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque você fala sobre relacionamento e falar sobre ser humano, a identificação deve ser muito imediata, né? Eu acho que as pessoas vocês ali do palco devem, em algum momento, olhar as pessoas, elas assim, meu Deus, ou cutucando o marido, ou cutucando a esposa, ou cutucando o namorado, a namorada, acho que muito isso, né? Tem muito isso o tempo inteiro na peça. E no final, assim, como a gente fala de amor, né? Verdadeiro amor, e aí as pessoas vão se juntando, aí encostam no ombrinho do outro, dá um beijinho, é lindo de ver, sabe? É muito gostoso. E, pô, essa peça já está há 2 anos viajando para lá, para cá, para lá, para cá. Você começou com o Juno Andrade? Foi com o Juno, a gente começou fazendo e depois ele precisou sair e aí entrou o Rodrigo, que é um querido também. Vocês são amigos há muito tempo, né? Você e o Rodrigo? Não, o Rodrigo eu conheço há muito tempo, mas assim, a gente veio se conhecer mesmo pessoalmente agora. Agora na peça. Não tinha cruzado. Já cruzei com ele em novela, mas os núcleos nunca se encontravam, então quase não cruzava com ele, né? Essa coisa que você falou do teatro ser muito artesanal, e eu acho muito bacana falar sobre isso, que tem essa relação diferente da TV, né? Você cria da TV, né? Paquita, 1990, aliás, eu estou tão feliz de falar com você sobre isso, porque na minha época de Xuxa era tão bom, e aí você vai para Malhação, e aí você tem uma Escravizaura também, que te coloca, não só Escravizaura, mas Pícara Sonhadora, tantas outras novelas, mas você tem esses 2 pontos muito importantes de público, né, que a Paquita, de Xuxa, Escravizaura, que te coloca também num outro patamar, e aí você faz novelas, mas vai para o teatro também, né, que te molda de uma outra maneira. Como é que você vê esses dois meios de comunicação, essas 2 maneiras de conversar com o público? E hoje eu vou emendar uma pergunta, esse carinho que você recebe até hoje, porque são públicos muito diferentes, né? Você está falando com um cara de 48 anos aqui, que era seu fã na época da Xuxa, e que aí você vai encontrando outros fãs pelo caminho. É muito gostoso. Eu acho que eles caminham juntos. Para mim, teatro, TV caminham junto, né? Eu sempre, desde o início da minha carreira, fiz teatro. Aliás, eu comecei fazendo teatro na dramaturgia e passei para televisão, né? E então eu sempre, ou eu estou no teatro, se eu não estou no teatro, eu estou na TV, é fácil essa dobradinha assim, porque apesar de ser meios diferentes, né, ao vivo e o gravado, o público é um só.
E o teatro você tem a reação ali na hora, né? Isso é muito gostoso, você lidar com o improviso. E a televisão você tem aquela magia do fazer ali e ver o resultado depois, né? Então, mas tudo tem que, tudo é o mesmo público, porque é o público que gosta de histórias, que vive junto com aquela história, que se identifica, que contesta, que questiona, né? E para mim, atriz, isso é um privilégio, é um prazer poder estar. E a diferença de públicos, assim, eu acho que o teatro me traz um pouco disso do que tinha no show da Xuxa, que era o público ao vivo, quando tinha os shows, né? Me sinto próxima, assim, eu gosto disso, de estar próxima do público, de mexer com o público, né? De trazer ele para dentro, sentir a pulsação, ir junto numa história. Então, eu tenho isso forte, assim, bem gostoso dentro de mim. Então vamos falar sobre a relação, dia 8 de agosto. 8 de agosto, Casa, Comida e Alma Lavada. E é Casa, Comida e Alma Lavada porque tem que ter tudo, né? A gente até fala na hora, ele fala, mas a gente já falou de tudo aqui, já expôs a nossa vida, já falou disso, já falou daquilo. Eu falo, mas casamento é assim, tem que ser casa, comida e a alma lavada, né? Porque senão não dá. A gente tem que ter um caminho livre entre esses dois seres que se juntam ali para realizar um único caminho, né, que é a relação. Se não tiver um diálogo aberto, essa relação não vai durar. E é isso que a gente fala ali, né? E você sabe, você conseguir rir de si mesmo, né? Rir das próprias situações, brincar com o outro com liberdade. Isso é importantíssimo numa relação. E a gente traz isso no palco dia 8 de agosto aqui em Jundiaí, Teatro Politeama. Bianca, só pra gente encerrar mesmo, eu fiquei pensando muito nessa coisa de improvisação. Vocês conseguem improvisar também? Eu não sei se a plateia participa, eu ainda não assisti a peça, tô louco para assistir, mas vocês conseguem improvisar também? A plateia participa? Tem essa relação também mais próxima? A gente falou tanto de relações próximas de artista com o público, mas tem essa relação também? Tem sim. A gente começa a peça com vários monólogos, né? Que sou eu falando com as mulheres e ele falando com os homens, e é como se a gente não estivesse se vendo. A gente quebra essa quarta parede com o público. E nesse momento, assim, eu brinco, eu falo, eu pergunto. A gente fala dos apelidos, né? O amor, o chuchu, esses apelidos que todo mundo tem. Não vai falar que não tem, que todo mundo tem. Umzinho. E aí as pessoas começam a falar, eu pergunto, e aí é uma diversão. E aí eu gosto muito, assim, sabe, de quando surge eu gosto de ser rápida nessas horas, assim, de pegar esses improvisos que às vezes acontecem, sabe? As pessoas se divertem, né? Eles gostam disso também. Tá, então, Bianca Rinaldi e Rodrigo Pavanello, dia 8 de agosto, aqui no Teatro Politeama, Casa, Comida e Alma Lavada, 8 horas da noite, ingressos no Simpla e também nas bilheterias do Teatro Politeama e da Sala Glória Rocha também. Tem uns totens lá, você pode comprar digitalmente também, pessoalmente, vale muito a pena. Venham prestigiar a Bianca, que é quase uma jundiaense, né, Bianca? Já sou, gente, já tô aqui há 7 anos. 7 anos, é uma jundiaense. Adoro Jundiaí, adoro, não troco aqui. Acho que só se eu tiver que morar fora do Brasil, mas enquanto eu estiver por aqui, Jundiaí, minha cidade. Sua casa já. E a gente está muito feliz de saber que você está aqui também e muito feliz de você trazer a peça mais uma vez. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E venham ao teatro. A gente vai ter que passar por uma tarefa muito mais difícil. Será que você consegue? É claro que eu consigo. Na década de 80, um grupo porto-riquenho fez muito sucesso aqui no Brasil. Se você foi criança ou adolescente, tenho certeza que você vai se lembrar do grupo Menudo. E agora o Canal Brasil vai lançar uma série em 4 episódios que vai relembrar um pouco do que foi essa febre musical. Rafael, primeiro eu quero agradecer a você, tá de férias e parou para conversar com a gente aqui, mas é um assunto importantíssimo. Vamos falar de Menudo, que é uma das bandas mais incríveis da década de 80, né? Do começo da década de 80, principalmente aqui no Brasil. Eu já havia assistido a uma série sobre o grupo Menudo, sobre a banda Menudo, que conta desde o começo a história do empresário. E eu senti muita falta nessa série da participação brasileira, porque a gente que viveu aqui sabe o quanto eu, que vivi na década de 80 e assistia Viva a Noite, esperando o Menudo,
Eu senti muita falta dessa série. E aí você vem com isso, né? A sua ideia, já no começo, era mostrar essa relação do Brasil e de tudo que aconteceu naquela época com a banda? Eu confesso que a ideia inicial era falar sobre o Menudo. Baseado, obviamente, na minha geração, nossa geração, que viveu tudo aquilo, aquela loucura que foi, né? Essa turnê deles. Mas não tinha nenhum documentário sobre ele, e essa ideia começou lá, foi aprovado na Ancine em 2018, esse projeto, então você vê aí já 8 anos desde que foi aprovado, e né, com todas as mudanças de governo e tudo, isso aí foi se estendendo, e aí começaram a sair esses outros projetos internacionais sobre o Menudo, e aí, na verdade, acho que mais ainda de assistir esses internacionais, que fala muito da parte pesada, né, da coisa de abusos, e fala muito do geral, e os caras acabaram praticamente ignorando a gente aqui, né, e o impacto que eles tiveram pra gente aqui foi enorme, por uma coincidência muito maluca, que isso foi o clique que me deu, assim, que acho que virou o grande diferencial da série, é falar, poxa, eles dividiram a capa da Veja na época com o Tancredo Neves. Então a gente estava saindo da época de ditadura, a gente estava saindo de uma época de repressão profunda, né, em todos os níveis do nosso país, e eles vêm com o hit Não Se Reprima, todos os primeiros mega shows que a gente teve, 200 mil pessoas no Morumbi, é a maior bilheteria da história do estádio. Então essa coincidência, não que o Menudo fosse o grande estandarte da liberdade do povo, mas eles pegaram o espírito do momento, né? Caiu por coincidência o Não Se Reprima com a nossa saída da repressão. E acho que para a nossa geração ficou muito marcado, né? O impacto da banda na cultura do Brasil. Mas acho que tem essa coisa de liberdade mesmo, né, Rafael? Porque eu estava assistindo a série, já no começo do primeiro episódio, tem muito isso, né, de homens, dos meninos também da época, os jovens homens da época, falando assim, a gente também adora eles e dançando de um jeito que a gente nunca tinha visto, né, aqueles homens rebolando, coloridos, a mulherada gritando, podendo arrancar a roupa deles, o cabelo. Então, assim, era uma liberdade que a gente não via, né? Que a gente não sabia que existia. E o Edgardo Dias, ele foi um gênio, assim, porque ele criou esse mercado teenager, esse formato de boys band. No máximo, antes dele, você teve o Jackson 5 nos Estados Unidos, na década de 70, né? E ele tinha ido para a Espanha, tem uma banda espanhola chamada La Pandilla, que eram 3 meninos e uma menina, se eu não me engano, e o Edgardo trabalhou com eles e entendeu que trabalhar com os meninos era mais fácil, ele começou a ver, a mudar a fórmula, né? E aí ele criou, a primeira formação do Menudo eram 4, eram todos sobrinhos dele, né? Incluindo o Rick Melendez, que a gente entrevistou, que é o Menudo mais longevo, mas ele percebeu ali que como poderia funcionar melhor isso, e aí o grande salto, depois do primeiro disco lá em Porto Rico, ele entendeu o sex symbol que eles eram, né, para as meninas adolescentes, e aí que foi o grande salto do Menudo. Aí que a coisa tomou outra proporção mesmo, e que a gente vê até hoje, né, os coreanos, o BTS, é tudo baseado nessa fórmula que o Edgardo criou ali em 1980, né? 5 meninos porto-riquenhos que conseguiram uma popularidade comparável à dos Beatles entre crianças e adolescentes. Yo estoy muy consciente de que Menudo fue un suceso estando en el momento preciso, al tiempo preciso. Pero sí siento que Menudo es parte de esta historia. De toda Latinoamérica, de toda Sudamérica. Eu imagino que uma das maiores dificuldades da série, aliás, já vou até falar, vou repetir isso no final também, mas são 4 episódios que vão ser exibidos no Canal Brasil, que é muito legal, e também ele vai estar no Prime Video, no Doc Canal Brasil, lá, então as pessoas podem, inclusive, ter um mês de graça para assistir no Prime Video, você pode
alugar lá por um mês, não pagar nada e assistir ao documentário. Ó, já é uma bela propaganda aqui, mas é bacana, dá para assistir. Mas eu imagino que para fazer esse documentário, que virou uma série, né, que são 4 episódios, uma das maiores dificuldades deve ter sido a liberação de música, de imagens, né? Porque tem Viva a Noite, tem Gugu, tem programas de TV, matérias. Isso foi uma das coisas mais difíceis dessa série? Olha, eu vou falar aqui de imagem, a gente foi muito feliz, assim, a gente teve muita sorte, principalmente com o apoio, né, da Globo via Canal Brasil, foram, assim, abriram o cofre pra gente mesmo, e muita imagem inédita que só passou num telejornal local, né, do canal de Manaus, BH, Recife. Então acho que tem muita coisa que ninguém viu praticamente, só passou uma vez, que deixou o produto muito delicioso, assim, a gente ficou muito satisfeito, né, eu e o Denis Feijão, produtor, assim, mas a grande dificuldade mesmo foi a liberação de músicas, que a gente achou que ia ser muito mais suave, mas foi um negócio bem complicado. A gente teve que abrir mão de algumas músicas que a gente queria inserir, que eu acredito que com as mudanças das gravadoras, né, principalmente com o streaming, elas encontraram nessa liberação, no licenciamento dessas músicas, um jeito de ganhar mais dinheiro. Então, eu acho que estão pesando um pouco a mão. Até ouvi em 5 documentários gringos que não conseguiram liberação de música. Então, acho que é um fenômeno mundial mesmo de modelo de negócio. Você começou a pensar, vocês começaram a fazer esse documentário em 2018, ainda não havia essa ideia de fazer os 50 anos, né, a turnê de 50 anos do Menudo. A gente descobriu, na verdade, isso está no documentário ali no último episódio, a gente descobriu todo um circuito que tem dos ex-menudos mesmo, né? Eles, hoje, com seus 50, 60 anos de idade, fazendo as dancinhas que eles decoraram com 14, 12 aí, né? E justamente a gente foi entrevistar o Rick Melendez e o Johnny Lozada. Eles estavam fazendo uma apresentação com o Cancel, que é outro menudo dessa geração anterior. A gente foi até a Colômbia numa apresentação deles lá, como eles não podiam usar o nome Menudo, era o Súbate a Mi Moto Tour. Então eles rodam a América Latina e tem as fãs brasileiras que a gente entrevistou que vão atrás deles. Estão todo ano rodando junto com eles, vendo shows, encontrando eles. É todo um universo, muito legal. Inclusive, na série tem uma fã que tem todos os LPs, e aí ela tem de todas as épocas, desde o primeiro... Porque acho que tinha até uma menina, né, no primeiro, né, do primeiro Menudo. E até esses últimos aí, ela coleciona tudo, ela é fanática mesmo. Tem, a gente entrevistou a Ana, o acervo dela é uma coisa surreal. Ela contou que ano passado ela achou uma edição na Tailândia, acho. Do Menudo lá, mas é muito impactante, porque eu acho que o grande diferencial do Menudo aqui, o impacto que eles tiveram no Brasil, foi que foi a primeira banda que veio para cá no auge. Eles não estavam em decadência, eles estavam em franco crescimento, né? O Rob, quando entrou na banda, no lugar do Johnny, que é que a gente entrevista, eles fecharam 3 noites lotadas no Madison Square Garden em Nova York. Foi um impacto absurdo, assim, o prefeito de Nova York deu entrevista comparando ele com os Beatles, e logo na sequência eles vieram para cá, então eles abriram todas essas portas para a gente, né, dos grandes shows acontecerem aqui. Então, vamos convidar todo mundo, Rafael. Na sexta-feira, dia 24 de julho, tem a Maratona Não Se Reprima, que são os 4 episódios, né, da série, a partir das 10 horas da noite, no Canal Brasil. E aí depois eles vão ter outras maratonas, né? Vai ter no sábado, dia 25 às 8h30 da noite, domingo, dia 26, 7h30, aí na terça, enfim. Vamos fazer uma vida de menudo nessa semana do dia 24 em diante para poder comemorar um pouco, porque é muito bacana, né, relembrar um pouco. E a gente tá vivendo um pouco dessa coisa da memória também, anos 80, 90, é tão bom isso, né, a gente poder relembrar um pouco dessas histórias. Foi muito marcante pra gente, né, muito marcante pro país.
E acho que o recado tá dado aí, né? A Preta Gil também dá um depoimento maravilhoso, falando em lembrar, né? O João Gordo, a hora que eu vi o João Gordo falando de Menudo, eu falei, é demais isso, é muito bom. O cara que era do Ratos de Porão, né? A intenção era eu queria pegar mulheres muito inteligentes que viveram aquilo, né? E a gente tem 3 historiadoras, tem a Marina Bronson, que é psicóloga, e aí eu falei, eu preciso pegar o contraponto aqui, o anti-Menudo. E eu fui atrás do Clemente, o Abu e o João Gordo. E foi maravilhoso, porque quando eu entrevistei o João Gordo, não é que eu fiz uma pesquisa se tinha alguma coisa a ver, mas aí o João Gordo contou assim, coisas fabulosas. Primeiro, que ele usou Não Se Reprima numa música do Ratos do Porão. Tem uma música que toca o Não Se Reprima ao contrário, que a lenda dizia que tinha uma mensagem satânica atrás. E aí depois ele contou que a irmã dele não parava de ouvir Menudo naquela época, na loucura, e ele decorou Doces Beijos do Menudo. Não só ele decorou Doces Beijos, que ele gravou um LP há 3 anos atrás, só com músicas pregas, e colocou Doces Beijos. Ele canta Doces Beijos, está gravado lá. Então, olha, assistam, Não Se Reprima no Canal Brasil, dia 24 de julho. É estreia às 10 horas da noite, são 4 episódios, é uma delícia de assistir. Vocês vão voltar no tempo e vão adorar, eu tenho certeza. Rafael, muitíssimo obrigado por ter parado suas férias pra gente falar de Menudo, de Não Se Reprima, que tá uma delícia de assistir, viu? Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Obrigado. Um abração, não se reprima. No TPT de hoje, a gente vai relembrar uma matéria que eu fiz em 2006 para o Estação Brasil, lá em São Paulo, no estádio do Morumbi. Um grupo mexicano começava a fazer muito sucesso aqui no país, o RBD. Você se lembra deles? Da novelinha e depois, musicalmente, explodiram. E aí, eu tava lá, no meio da galera, conversando com todo mundo, para conhecer e tentar entender o que era o RBD. São 45 mil pessoas unidas por um sonho mexicano. Não, eles não querem invadir os Estados Unidos e muito menos assistir a um novo episódio do Chaves. Hoje, Dia das Crianças, é dia de curtir o show da banda mexicana RBD. Você é de Rebelde pós-chuva ou antes da chuva, né? Você é fã do Rebelde? Não. Ah, você vai fazer o que aqui então? Nada. Ah, você tá só passando por aqui? É, eu vim trazer ingresso para uns amigos meus. Eu não tô entendendo, falaram que era 45 mil pessoas, até agora eu só conversei com gente que não conhece, que não vai entrar no show. Show de quem? Você não vai assistir, tá só passeando aqui pelo Morumbi? Eu só trouxe uma pessoa aqui de Pouso Alegre. Pra assistir o show? Isso. É isso? O senhor não vai assistir o show, desistiu, não teve nem vontade? Não teve. Tipo lá no meio da criançada. O senhor tem cara de que gosta, que tá querendo gritar ali dentro. Eu tenho certeza, pra aquelas meninas bonitas lá. O bastante tem, né? Eu não sei, não o conheço. Certo. Você já tinha conhecia eles, não? Não, eu não gosto muito. Você gosta do quê? Você caiu aqui de paraquedas mesmo, então? Eu trouxe uma enteada minha pra cá pra assistir o show de Pouso Alegre. Né? Caiu de paraquedas, tem jeito? Bem isso. Gosta de ouvir o que, na verdade? Forró. Você é fã do Rebelde, não? Tô. Faço cover. Eu fazia o Giovanni, eu tô parado por um mês, mais ou menos. Quem é Giovanni? Pra mim, eu só conheço o jogador de vôlei. Você vai gritar muito? Grita então! Grita também! Olha o refrigerante! Não, grita, Rebelde! Disseram que vai ter que ficar em silêncio durante o show. Ah, meu, não é justo, a gente veio aqui pra ver ele! Não pode gritar, vai ter que ficar sentada o tempo todo. Ah, não, assim não pode! Chama o moço pra amarrar ela, então. Pede pra chamar o moço que ele falou pra amarrar ela. Sabe o que me lembrou isso? Não sei vocês, mas uma coisa meio nachos. Aí a gente coloca o molho aqui
não é? E vai comendo os navios. Vamos fazer um coro, aí todo mundo grita RBD? Eu quero que ela grite, na verdade. Primeiro, ela vai puxar, porque ela é a oficial RBD, porque ela tá de fantasia, essas coisas todas. Domingo é tudo RBD! 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 Domingo é tudo RBD! 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 Deixa eu colocar? Você não tem piolho nada, né? Não, acho que não. Tchau! Eu fiquei dormindo aqui na fila! Quantos anos você tem, Thaís? 21. 20, Davi não tem idade pra gostar de RBD. Verdade. Eles têm uma cidade, né? Então tá por aí, 22, 23. Sua idade, a minha não mais, que eu sou um senhor. Eu já vou embora, que eu tô com reumatismo aqui, eu não tô bem. É engraçado, você é fã de RBD, mas você não tá com uma gravata, não tá vestida, não tá com aquelas coisas na cara. Então, é que eu tenho 22 anos. Então... E aí, eu tenho 29 e tô aqui. É que assim, eu sou uma fã mais ponderada, assim. Eu gosto de outras coisas bem diferentes. Ponderar, vai gritar, tenho certeza, vai gritar um monte, não vai? Vou gritar, mas assim, eu tenho a minha identidade, mas eu gosto do RBD. Quanto vocês pagaram pra ver o ingresso? Porque é com cadeira aqui, viu, gente? Quanto? R$200. A 200 meia? Era 400? 400. Jesus Cristo, gente! Vale a pena! Me fala uma coisa, o Diego, que vai fazer o primeiro show, ele também faz parte da escola. Faz. E por que não colocaram ele no RBD? Porque o RBD, pra quem não conhece... Segunda temporada. Ah, já tem outra temporada? Então, são 3 temporadas. É porque tem gente que não conhece, explica mais ou menos. Então, a primeira temporada ele não tava dentro, ele entrou depois. Aí perceberam o potencial dele como cantor e colocaram ele também como cantando, só que solo. Eu achei essa moça séria, gente. Eu quero ver o comportamento dessa pessoa. Quando a banda entrar, ela vai gritar, vai tirar a blusa... Não, tirar a blusa não. Não, blusa não. Pensou muito, pensou muito. Tá chegando ao fim o Cultura Aí de hoje. Deixa eu lembrar você para entrar nas nossas redes sociais da TV Tech Jundiaí. No Instagram, você tem um recorte do nosso programa para entender o que é que tá acontecendo com ele na semana. No Facebook, você pode compartilhar e pode comentar num post também sobre a matéria que a gente fez aqui. Também no YouTube, você assiste ao programa completo e também tem as rapidinhas do Cultura Aí com os recortes de cada matéria. E claro, no canal 24 da Claro TV. Eu espero você no próximo programa. Fiquem bem, um grande beijo e até a próxima semana. Tchau!